Estamos de volta com o programa Vínculos, mas a gente tem um recado para você. Para que a gente possa ter esse programa e muitos outros aqui, não é? Na grade de programação da TV Mundo Maior, nós convidamos você e informamos a você que existe o Clube Amigos da Boa Nova. Isso mesmo, o Clube Amigos da Boa Nova funciona da que forma? Você pode colaborar com a quantia, com aquele recurso que você tiver. É bem fácil, é só ligar 0800 12 18 38, né, ou acessar o site do Clube Amigos, amigosdaboanova.com.br. Participe e seja também aí, não é, um mensageiro de luz. Muito bem, Ana, vamos voltando aqui, a gente quer saber de você, assim, quais as situações assim mais comuns que você encontra, né, na aplicação terapêutica para orientar os casos de relacionamento familiar, como você falou que cuida mais de casais, né, de pessoas ligadas ao contexto familiar, né? Como é que, não é, você, quais as dificuldades ou as coisas mais comuns que você encontra? O que eu mais encontro é essa desordem, né? É o desrespeito entre os casais quando eles se separam. Sim, Não existe sim. uma questão de, olha, seu pai não está aqui porque ele está trabalhando, seu pai não está aqui porque ele está buscando uma forma de ser feliz, seu pai não está aqui. Não existe uma justificativa da mulher para o ex-marido. Sim, E sim. vice-versa. Quando o pai pega a criança, em vez dele seguir a regra, por exemplo, chocolate é só domingo. Ele pega na sexta, ele dá chocolate sexta, sábado, domingo, para dizer que ele é mais legal. Então não existe assim uma cumplicidade pensando num corpo coletivo educando uma criança, né? Aquela mudança do amor homem e mulher para o amor daquela mãe dos meus filhos. Então falta esse respeito e com isso causa-se essa desordem. Eu tenho um caso Isso que eu ia falar, porque nós falamos para o telespectador, tem um caso, eu se tenho um puder caso contar muito um caso forte. aí. A minha formação, eu estudei bastante para entender a constelação. Então, na verdade, eu fiz alguns módulos de workshop com o Bert Hellinger. Daí eu fiz a formação inteira com uma suíça chamada Alexandra Caymmi, que é o caso que eu vou trazer. Depois fiz a formação com Peter Spelter, estou terminando, e fui para a Alemanha fazer com o próprio Bert Hellinger. Então, eu fiz com ele a formação e a pós-graduação inteira. E terminei em 2011. Então, assim, realmente, fazer com o próprio Bert tem uma diferença. Então, eu tenho um caso bem sério que a Alexandra Caymmi trouxe, a Suíça, que ela conta que ela atendeu um casal suíço que tinha adotado uma menina indiana. E na Índia, a gente sabe, tem as questões das castas, né? É verdade. Então, essa criança veio de uma casta da prostituição, foi adotada bebezinha e criada na Suíça, em ótimos colégios. Quando ela fez 17 para 18 anos, eles têm aquela viagem de formatura, tarará, ela quis ir para a Índia, conhecer a origem dela. O que ela fez? Passou 30 horas se prostituindo. Puxa vida. Com dezenas de homens. Puxa vida. Ou seja, ela precisou voltar para o sistema. Ela não soube explicar o que houve, assim, ela entrou em transe e fez isso. Dentro da constelação, nós chamamos isso de exclusão. Você faz de conta que essa criança não tem pais biológicos, faz de conta que ela não foi gerada por alguém e ela busca violentamente o próprio sistema. Enquanto que uma criança adotiva que sabe que é adotiva, que sabe que tem um quadro histórico difícil e cresce já pensando, eu vou trabalhar para cuidar daquela que me gerou, vou trabalhar para ajudar de alguma forma a família que eu tenho a herança. É diferente, você não exclui ninguém. Então, o que eu mais vejo da crise nos relacionamentos, nos casais, é essa eterna exclusão. Minha mãe é melhor que a minha sogra, por exemplo. O que eu não entendo é que essa parte do meu filho, que também é parte do meu marido ou ex-marido, vem de uma história, de uma herança familiar. Então, a próxima geração precisa desse respeito. Então, eu olho para essa sogra como se ela fosse uma rival, como se ela estivesse competindo. E não como olhar, meu Deus, eu estou deixando o nosso filho, não só meu, porque ele não pertence a ninguém, né? Ele é só alguém que eu estou cuidando transitoriamente, nas mãos de uma mulher que amou o próprio filho. Então, ela vai amar o próprio neto. É um pedaço do filho dela naquela criança. Então, quando aquela sogra olha para aquela criança, é uma relação terna, é uma relação de respeito. Eu sempre brinco, por mais sofrido que seja, porque o meu ex-marido mora em Brasília, né? E daí ele leva 3, 4 dias para ficar com a minha sogra e com o meu sogro, eu penso, eu sou terapeuta sistêmica, eu sei que isso é importante para essas crianças estarem dentro do sistema familiar, dentro da origem, elas vão voltar mais fortalecidas, mas assim, ligo chorando, desesperada, e o meu ex-marido brinca, estão alimentados, estão cobertos,
Porque toda mãe tem a preocupação, é natural. Então, o que eu mais curto na constelação é perceber o quanto, quando você está na ordem, seus filhos voltam mais fortalecidos. Ô, Ana, você, né, sendo musicista, né, pelo fato de você ser musicista, como é que é aplicar esse instrumento, né, no auxílio na terapia, né, porque a complexidade dos relacionamentos é muito grande e inserir a música, a gente sabe que você Não, eu ensino. Então, em insere a música, e por 2011... que, e como é que isso aconteceu? em 2011, quando eu fui fazer o último módulo na Alemanha com o Sim. Bert, houve ele faz vários quadros, hora para falar de relacionamento, daí chegou o quadro que falou, olha, eu vou abrir para perguntas e respostas sobre questões profissionais de como atuar nas constelações. Que Então eu bacana. perguntei para o Bert Hellinger, se você achar que cabe a pergunta, pôr no programa, ela tem 1 minuto e meio, a gente pode criar um link para as pessoas assistirem o Bert falando a respeito, é muito bonito. E ele contou a história de uma situação que ele viveu, se eu não me engano, na Rússia, em que ele fala que ele não sabia usar música, não é a praia do Hellinger, ele Sim. fala, e eu precisei trazer uma cantiga de ninar para os russos pós-guerra. E só a música quebrou a dificuldade daquela constelação do movimento do espírito. Com a música, aquilo se abriu e pôde trabalhar. Daí ele parou, percebeu que eu estava sendo um tanto astuciosa, porque eu, na verdade, queria saber como eu colocaria a música numa constelação. Olhou bem para mim e falou assim, mas eu vejo que você tem muito entrosamento com a música e vai saber fazer isso. Então, o que eu percebo é assim, eu tenho um feeling e uma série de músicas que eu já deixo meio que pré-prontas, uma seleção, e geralmente eu preparo aquela constelação, porque eu sei que o sistema ele está na ordem, então você pode fazer com boneco, com almofada, com pessoas, sem ninguém, só com processo de visão. Então eu geralmente me concentro antes, baseado no tema, e daí vem uma série de músicas. Como eu sou musicista, eu tenho, 5.000 músicas no meu repertório, e pipocam 8, 9, elas nunca têm correlação, assim, nunca são do mesmo autor, do mesmo grupo. Então. E a hora que eu coloco elas dentro do sistema, a constelação acontece. Beleza. É como se fosse uma quebra de gelo mesmo. Eu acho que as pessoas chegam muito travadas, com muita dificuldade. Às vezes eu chamo a pessoa para dançar, para cantar, e ela fica assim, eu falo, não, você não. Aquele sistema, aquele processo. Então eu tenho conseguido, graças a Deus, unir essas duas carreiras, né? O da cantora espírita e o da terapeuta sistêmica. Muito bem, tem muito mais no terceiro bloco. A gente vai para o terceiro bloco para intervalo. Ana, tem mais coisas para contar para você. Fique aí que a gente já volta.